Evangelho, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não podem fazer mais do que isto. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje a Santa Liturgia nos entrega o 12º capítulo do Evangelho de São Lucas. Ontem nós ouvíamos no Evangelho a conclusão de Lucas que dizia: quando Jesus saiu dali, os escribas e os fariseus começaram a persegui-lo terrivelmente e a provocá-lo com perguntas sobre muitas coisas, armando-lhe ciladas para o surpreender em alguma palavra que saísse de sua boca. E hoje, no Evangelho, abertura do 12º capítulo, as multidões se aglomeram em torno de Jesus, a ponto de se pisarem. E Jesus, por bem, 3 vezes, vai dizer para que não tenham medo. Ontem víamos os fariseus e os escribas receberem mais uma vez uma palavra do Senhor. Como já disse, já tive a oportunidade de partilhar com vocês, o Senhor insiste pela salvação deles, porque o Senhor não quer perder a nenhum daqueles que lhe foi dado. E quantas graças do céu Deus confirmou na vida desses homens, e que desgraça se tornou a vida deles na forma como vivem em completa cegueira, em meio à escuridão. Mas o Senhor, por eles, também vai entregar a sua vida. Mas o Evangelho de ontem termina, a conclusão do 11º capítulo, é uma conclusão, de certa forma, triste, porque, além da resistência deles ao que Jesus disse, ou seja, além deles permanecerem decididos no caminho de trevas em que estão, ainda procuram obstinadamente levantar-se contra Jesus, o que significa dizer uma ameaça declarada contra ele. Lucas, por outro lado, mostra na sequência desse texto, onde Jesus foi rejeitado e agora começa a ser perseguido, mostra a multidão que se aglomera em torno do Senhor, ao ponto de se pisarem. E diz que Jesus não começa falando primeiro à multidão, mas falando primeiro aos seus discípulos. E fala a eles com intimidade. Como assim, Padre Fábio? Percebam as palavras de Jesus, eu vou pegar novamente aqui o texto. Tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A massa, ou seja, a farinha é boa, mas o fermento não é bom. O Senhor deu boa farinha para que fosse feito o pão, mas o fermento que é colocado sobre ela não é bom.
Assim também, o Senhor chama a atenção aos seus discípulos para que tudo aquilo que receberem de Deus o reconheçam, mas não acrescentem na vida deles aquilo que não é bom. Eles estão recebendo as palavras do Senhor, o testemunho do Senhor, o ensinamento do Senhor. Eles estão recebendo as luzes espirituais do Pai, como o próprio Senhor vai dizer a Pedro, foi o Pai quem te revelou isso. Mas também podem acabar por ter consigo um fermento que não é bom. Acrescentar daquilo que não vem de Deus. Em uma palavra, que o vosso coração tenha consigo tudo aquilo que de Deus recebestes. Não acrescente o que não vem dele, porque isso pode levar à perdição, pode levar à dispersão, pode levar à queda, pode levar à completa escuridão da alma. E depois o Senhor continua dizendo: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. E nesse momento, alguns podem ter um frio na barriga, achando que o Senhor está fazendo uma grande ameaça sobre a conduta inapropriada daqueles que procuram esconder a vida diante dos olhos dos outros. Mas, na verdade, o que o Senhor está nos dizendo é que o bom Deus nos acompanha sempre e que Ele espera que a nossa vida esteja diante de seus olhos, porque ela está de fato. Mas quando o homem reconhece que a sua vida está diante dos olhos de Deus e sente gosto de dividi-la com Ele, a alegria do Senhor é completa. E a nossa alegria e a nossa felicidade será completa. Ter o gosto de ter a sua vida diante dos olhos de Deus. Alegrar-se por saber que o teu Senhor olha para você e ter no coração esse desejo de dividir a sua vida com Ele. Senhor, eu quero viver sob a luz do teu olhar, de maneira que a minha vida seja a expressão da alegria de ter a sua presença comigo. Os seus olhos me acompanham e todo o tempo eu penso em Ti. Minha vida é a alegria da Tua companhia e eu vivo, Senhor, para ser a alegria de Teus olhos. Oh, meu irmão, minha irmã, que grande chamado o Senhor está fazendo. Não é uma palavra de ameaça, mas é uma palavra de grande esperança. Tudo que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e tudo que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sob os telhados. Deus que tudo escuta, recolhe. Quantas vezes, na intimidade do nosso quarto, o Senhor falou ao nosso coração em oração? Tem uma palavra de São Padre Pio de Pietrelcina que sempre me toca muito. Foi no silêncio da minha cela que eu levantei muito mais vezes as minhas mãos aos céus rezando por vocês. Ele fala sobre a sua oração durante a noite, as suas grandes e longas intercessões durante a noite, nas batalhas espirituais que vivia. E é verdade. Mas também as palavras que são ditas na escuridão, a dimensão agora negativa, não negativa, né? Mas de censura do texto, é que nada fica escondido ao ouvido de Deus. Então todas as malícias e maquinações, nada escapa ao ouvido de Deus. Mas isso nós já sabemos, porque a luz do Senhor penetra até os abismos infernais. A luz da graça de Deus, ela percorre a inteira criação. Então que os nossos ouvidos acolham as palavras do Senhor, que no escondimento do nosso quarto possamos repetir o doce nome de Jesus e ter a alegria de desejar as suas palavras, que ela nos acompanhe nos tempos de escuridão,
nos tempos de provação, e também que elas nos salve da escuridão da alma, às vezes em que precipitarmos no pecado, que o bom Deus suscite em nós o dom do arrependimento, o dom das lágrimas, para que possamos chorar pelos nossos pecados e assim desejar a vida que vem dele e a sua infinita misericórdia, sempre com maior intensidade. E que nada disso fique escondido, que tudo seja contado, as maravilhas que o Senhor fez pela nossa salvação. Depois de falar dessas coisas, Jesus começa a chamar os discípulos a terem coragem e usa as imagens que nós conhecemos. Primeiro, medo de quem pode matar o corpo, o grande medo que temos de sofrer a violência e de encontrarmos a morte. Mas eis que o Senhor diz, não é a ela que devemos temer, mas aquele que nos chama à conclusão dos nossos dias e que pode, no julgamento, nos levar à morte eterna. É a Ele que devemos temer. E o temor de Deus, meus irmãos, no nosso tempo, como se encontra depauperado. As pessoas vivem como se Deus não importasse, como se ofender a Ele ou pensar ou deixar de pensar nele não fosse um problema, fosse apenas uma questão técnica, uma questão mais ou menos de interpretação sobre as coisas, sobre a vida e sobre aquilo que nos falam constantemente de religião. Quando, na verdade, o temor a Deus é o princípio do saber, nos escreve os livros sapienciais. O homem que perdeu o temor a Deus, vai dizer Papa Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, acaba perdendo a direção de sua vida, porque não chegando a uma compreensão da fé através do temor, se dispersa e não consegue mais afirmar um sentido e um significado para a sua própria história e existência. E o Senhor diz, não tenhas medo, porque aquele que tem o poder de chamar a morte e de lançar no inferno, vos procura, vos ama, não quer vos perder. Que isso nos encoraje sempre a acreditar na sua misericórdia e a compreender que na vida não haverá pecado ou condição que impedirá Deus de vir ao nosso encontro. E que essa lembrança e memória da misericórdia infinita do Senhor nos encorajem a todo instante e nós não venhamos a acreditar que por nossos graves pecados ou pela nossa condição de morte, Deus não nos possa salvar e que nós não possamos mais nos confiar a Ele. Por isso ele repete, não tenhas medo, vós valeis mais do que muitos pardais. E dá aquela imagem dos pardais e depois a imagem dos fios de cabelo, que perdemos em continuação. É algo que se renova todo dia e nós não sabemos o quanto. Mas dizer que todos eles estão contados significa dizer o quanto Deus se importa contigo e o quanto Ele tem olhos por ti. Mas isso nós já falamos, no início do texto. O quanto Ele se importa com o que você vive, o quanto Ele escuta e quer falar contigo. Também nós falamos isso no início do texto. Um Deus que se preocupa e que se desdobra em cuidados por você, que te ama tanto. Um Deus que não quer te perder por nada. Não tenhas medo de estar na companhia dEle. Não tenhas medo de estar sob o olhar dEle. Não tenha medo de ouvir a sua voz e de desejar ouvi-la em sua vida. Não tenha medo daquele que te ama, pois Ele pode te dar a vida, e a vida em abundância, e a vida eterna. Aproveitemos essa sexta-feira, que é um dia que a Igreja nos convida à penitência, ao recolhimento, à oração, para bendizermos e agradecermos o amor infinito de Deus por nós e de renovarmos a nossa entrega e confiança em Suas mãos,
a fim de que a sua vida se multiplique na nossa e que a nossa alegria vivendo seja aquela de cumprir a sua vontade. E que cada dia da nossa vida nós possamos manifestar a alegria de sermos amados e a certeza de sermos amados por Ele e de pedirmos misericórdia por todos aqueles que não o amam. A alegria de termos fé e de poder adorar o Senhor e nele confiar. E pedirmos também perdão por todos aqueles que não conseguem adorá-lo, todos aqueles que não confiam e não creem no Senhor. De maneira que, confortado pelos gestos de amor que oferecemos, possamos desejar por nossos irmãos o que Deus tanto deseja por eles. Esse ato de consolação e de reparação, além de ser uma alegria para o coração do Senhor, é um grande gesto de misericórdia. Que a nossa sexta-feira seja sempre marcada por um coração reparador e generoso na demonstração de amor a Deus e aos nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.